Bom, 4 horas, como tínhamos prometido, né? Estamos iniciando aí o segundo fórum de debate com o assunto oportunidades de mercado de data centers. Então, a gente sabe aí que tem alguns minutinhos ainda que o pessoal acaba entrando de última hora, mas já vamos aguardar apenas para esses últimos entrantes aí, damos início aí. Quero agradecer aí a presença de todos, né? Todos que puderam estar presentes de forma virtual, já estamos aí com 25 pessoas presentes, né? Tivemos um total mais de 100 pessoas inscritas no evento, segundo evento da Bratene, né? Então, acreditamos aí que, como foi o primeiro, vai ser um grande sucesso aí, tá? Bom, pessoal, antes de tudo, né, quem já conhece a Bratene, né? A Bratene é uma associação recente. Nós iniciamos as operações, né, com o intuito aí de unir, unificar, somar forças aí para uma classe que é responsável aí muitas vezes pelo mercado de no-breaks, somente atacando aí junto o cliente, né? Então hoje nós estamos presentes em praticamente todos os estados do Brasil, né? E com esse intuito da gente conseguir buscar a aproximação, identificar as dificuldades e através da soma de forças a gente conseguir superá-las, né? A gente conseguir desenvolver dentro de um programa que é realizado no início do ano alguns eventos, né? E no final de 2024 a gente buscou aí os principais players do mercado para falar de um assunto que vem aí movimentando o mercado do Brasil, que é o mercado de data centers, né? Então, todos nós aí do mercado de no-breaks, né? E desse mercado de disponibilidade de operações, a gente sabe o que isso significa e o quanto esse mercado representa. Então, a gente está presente no dia de hoje aí nesse evento, né? No segundo fórum, nós estamos com o Luiz Tossi, da ABDC, que é da Associação Brasileira de Data Centers. Nós estamos com o Diego Piccoli, que é da Huawei, e nós estamos também com o Guilherme Guedes, que é da Schneider Electric, e o Caio Sansoni, que é da Delta. Então, são players aí mundiais, né, que são responsáveis aí por os principais implantações de sistemas aí na área de energia e muitos também na área de infraestrutura, né, de soluções para esse mercado tão grande e em tão fase de crescimento como nós estamos aí no ano de 2024 e se estendendo aí para os próximos anos. Pessoal, acho que nesse pequeno momento aí, acho que agora, né, Marcos? O Marcos, que Sim, é um dos diretores também da Abratene, responsável pela relação aí junto a esses players que dão um apoio aí à Abratene, né? Eu como responsável aí pela expansão, Luiz Daitz, né? Então, todos nós aqui estamos como Abratene, mas somos também responsáveis por operações de empresas dentro do mercado, né? Conhecemos muito dos players que estão aqui. Então, a gente dá mais uma vez as boas-vindas aí e que a gente possa aproveitar ah, esses gurus aí do mercado que possam trazer um pouquinho mais, e principalmente para o nosso associado, né? Nosso associado aí que sabe que no dia a dia busca, às vezes, esse fortalecimento com os fabricantes, e esse é o momento aí de conhecer um pouquinho de cada um também. Nós tivemos durante o ano anterior e esse ano, a presença de cada um deles aí falando um pouquinho das suas marcas. E esse ano nós estamos, na verdade, aí somando forças, né? Não é todo dia que a gente vê Schneider Electric, Huawei, Delta, né? Num único foco, que é trazer um pouco da expertise aí, e principalmente para esse mercado que a gente sabe que é um mercado que está crescendo muito. Então, Marcos, acho perfeito. que é isso, né? Vamos dar Legal. início aí. Tá, em nome da Bratene, agradecer a participação do Luiz Tossi, realmente já é o segundo encontro, né? Nós tivemos aí há 3 meses atrás no Abratene Conference, uma abordagem fantástica que foi provavelmente uma das melhores, das maiores audiência, né? Do nosso Abratene. Caio também pela segunda vez, o Guilherme, como Schneider, está a primeira vez, mas a Schneider esteve anteriormente. A Huawei também já esteve 2 vezes, a pessoa do Diego a primeira vez, né?
Muito obrigado por aceitar o convite, por participar dessa abordagem de levar para a nossa comunidade, associados da Bratelli, para o mercado como um todo, né? Um pouco daquilo que é o objetivo da Bratelli. Ajudar, desenvolver, fortalecer, né, a relação parceiros, a relação fornecedores, em relação ao usuário final. É esse o nosso principal objetivo, né? Muito obrigado, né? A gente espera que façamos bastante poeira, fumaça no mercado nesse momento, nessa sexta-feira, né? Obrigado a todos e vamos lá então, Luiz. Acho que é a apresentação individual. Já estamos 40 pessoas, hein? A 7 minutos do início. Boa. Audiência maciça. Boa tarde, Luiz, Marcos, meus colegas aqui, Caio, Diego, Guilherme, Marcos. Eu queria agradecer a Bratene pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tudo que a gente puder fazer para criar um mercado melhor, um mercado mais equilibrado, é o papel das nossas associações, como a Bratene e eu como a BDC, que eu estou aqui representando. Então, falar brevemente, meu nome é Luiz Tossi. Eu estou nesse mercado já há muitos anos, eu prefiro não falar quantos, mas já há bastante. Vim da indústria de UPS, vim da indústria de no break, então sei a dor que vocês passam. Durante muito tempo trabalhei em fabricante, já tive um distribuidor, e hoje eu estou como vocês, né? Como o Luiz falou, nós não, nós nas nossas associações, nós estamos, porque é o mandato provisório. Então, estou como vice-presidente da ABDC, da Associação Brasileira de Data Center, que é a associação que visa defender os interesses do mercado de data center como um todo. Então, nós somos fabricantes, prestadores de serviços, grandes operadores de data center, e também sou diretor comercial da Edify, que é um integrador de data center, muito focado na solução de data centers modulares. Então, para começar esse nosso bate-papo aqui, nós combinamos que eu iria falar brevemente sobre o mercado de data center em si e como que a gente conceitua esse mercado. Então, para quem não é desse mercado, a gente pode dizer que existe praticamente dois modelos de data center, duas categorias, né, não modelos, que seriam os data centers de uso próprio, que são aqueles data centers que nós chamamos de on-premises ou data center enterprise, que são aqueles data centers que as empresas constroem para hospedar os seus equipamentos de TI que rodam os workloads, rodam todas as... A gente chama no mercado de workloads, né, que são os programas, vamos dizer assim, que sustentam a operação de uma empresa. Então, esses data centers, eles podem ter porte diversos, como, por exemplo, empresas públicas como o Dataprev, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tem grandes data centers de porte de mais de megawatt de área com racks de TI e múltiplos data centers entre si, para fazer o conceito de redundância. Então, on-premises não significa pequeno, significa que é um data center de uso próprio, que pode ter um porte variável. E nós temos os data centers comerciais, que são aqueles data centers que as empresas constroem com algum propósito de venda de serviço. Então, o tipo mais comum são os chamados colocation ou colo, que são aqueles data centers que podem ter portes diversos também, que empresas constroem e elas alugam esse espaço, é como se fosse uma locação de um grande galpão tecnológico para empresas como, por exemplo, a Amazon, Microsoft, Google, e eles hospedam os seus equipamentos de TI. Então, esses data centers de grande porte, a gente chama dos collocations, e eles têm portes que vão variando dependendo da aplicação, de alguns megawatts até muitos megawatts, que passaram a ser nominados no mercado como hyperscale, que são aqueles data centers comerciais com porte muito grande, acima de 20, 30 megawatts de carga de TI. Também nós temos, né, os data centers de colocation de varejo, onde essas mesmas empresas constroem um grande data center e alugam isso no varejo, podendo alugar alguns metros quadrados, alguns racks, ou mesmo algum espaço de rack.
que a gente chama no mercado de colocation de retail, ou seja, é uma locação no varejo. Aí nós temos os serviços de hosting, né, os data centers de hosting gerenciados, os data centers de cloud, que são esses grandes que eu disse, na verdade, um grande colocation, ele vai abrigar algum tipo de cloud, de serviço de cloud, e os próprios operadores de cloud, como a AWS, a Microsoft, etc., eles têm construído os seus próprios data centers de porte grande, que a gente chama no mercado de um processo de self-building, ou seja, que ele constrói esse data center para ele, mas com o objeto de vender serviços de cloud. Temos os data centers de edge, que o mercado normalmente associa a edge a pequeno porte, e não, o edge é a descentralização desses grandes data centers, levando os data centers o mais próximo possível do ponto de consumo do serviço. Com qual objetivo? De diminuir a latência desses serviços para o usuário, dando uma sensação de, como é que eu vou dizer? Uma sensação de uso melhor, e também para aqueles data centers que requerem serviços de serviços de baixa latência, como, por exemplo, os serviços de 5G, os IoT que estão chegando aqui no nosso país, tá? E agora a gente está começando a ver um movimento dos data centers de inteligência artificial. Então, os data centers de inteligência artificial, eles se dividem basicamente em duas categorias, que são os data centers de treinamento. Então, o que é um treinamento? Um treinamento é um data center de um porte muito grande, aonde são imputados uma quantidade uma gigantesca de dados, para que vire simplificando, né, um grande banco de dados para que os data centers de inferência, que é onde roda a aplicação, vá buscar informação para devolver para o usuário aquele serviço que foi solicitado. Então, os data centers de treinamento são data centers de grande porte, que abrigam muitas GPUs de alto desempenho, né? Não tem problema de latência, tem uma demanda computacional e de energia gigantesca e pode estar localizado em qualquer lugar do mundo. Já os data centers de inferência são aqueles que eles usam também GPUs e CPUs otimizados. A latência é crítica, porque ele tem que estar perto do serviço onde ele está sendo consumido, e tem uma demanda computacional menor, mas ainda assim muito grande comparado com o data center de cloud. Busca eficiência energética, busca estar perto do ponto de consumo, ou seja, eles são distribuídos justamente para melhorar a experiência do usuário, diminuindo a latência. Então, basicamente, dando uma introdução muito rápida para não monopolizar o nosso bate-papo, a gente pode categorizar o mercado de data center dentro dessas categorias. Ô, Luiz, para a gente poder passar um pouquinho para o nosso convidado, que muitas vezes não está tão amigado assim com esses termos, né? A gente escuta muito a questão de latência, redução de latência. A gente vê que também essa proximidade, né, com o data center local, e agora com essa demanda muito e a gente teve no Sul aqui também com alguns eventos, muita gente subindo para as nuvens. Explica um pouquinho o que significa e quais as consequências hoje em virtude da busca de uma redução de latência, por exemplo. Bom, boa pergunta, Luiz. O que é latência? Latência é o tempo, é medido em milissegundos, e é o tempo entre você dar um comando no seu computador, no seu terminal, vamos simplificar, tá? Então, você está usando um Office, está digitando um texto, então você está imputando o texto, ou seja, você deu um comando, e esse comando, ele vai até um servidor, é processado e volta com a resposta. Então, um exemplo bem desconfortável. Imagina você digitando um texto no Office, num Word, que está sendo num serviço de 365, que é um serviço de cloud, e você está digitando e o texto tem aquele delay para aparecer. É muito desconfortável. Ou, por exemplo, hoje, um serviço de baixa latência, que é extremamente demandado e leva à construção de grandes data centers, é o de videogame.
que são aqueles jogos que a gente chama de FPS, First Person Shooting, que é aquele jogo de tiro, tá? Então, num jogo de tiro, uma boa latência, ela tem que ficar abaixo de 16 milissegundos, em torno de 12 milissegundos, que é o jogo, que é a latência que os jogadores profissionais procuram. Então, você dá um comando para virar um personagem no videogame ou para ele atirar e ele efetivamente dá esse tiro, é esse tempo de 12 milissegundos. Para vocês terem uma ideia, a piscada do ser humano, né, a nossa piscada de olho, ele tem uma latência equivalente, leva um tempo equivalente a mais de 40 milissegundos. Então, a gente está falando num comando entre você dar num terminal remoto, ele passar por todo o sistema de telecomunicações, chegar num servidor, ser processado e voltar por todo o sistema de telecomunicações até o seu terminal. Além da latência, Luiz, uma outra coisa que leva ao Edge, a aplicação de borda, é diminuir o consumo de tráfego de backbone. Porque todos os data centers estão interligados por fibras, e essas fibras a gente chama de backbone. Então, imagina, gosto de dar o exemplo do Netflix. Imagina que a gente vai assistir um filme e uma cidade inteira está baixando o filme do Netflix para assistir. Imagina o volume de dados que tem que circular por essa fibra. É equivalente a uma manilha de água, da gente ter uma manilha de muitos metros de diâmetro, e ele vai ramificando em canos menores. Então, para evitar isso, esse consumo de banda, que ele é muito caro e ele prejudica muito as comunicações, é feito esse conceito de edge e esse conceito de conteúdo distribuído, que é é papo para uma outra cerveja, tá? Sim, sim, sim. Mas eu acho que o nosso convidado, que já ultrapassamos aí 50 presenciais já aí dentro do evento aí. Luiz, muito obrigado. Eu acho que essa introdução aí ela se faz necessária para que o nosso convidado aí consiga entender um pouquinho e principalmente o nosso associado também consiga absorver um pouco desse tamanho desse mercado. E agora, né, Marcos, ó, vamos pedir que cada um dos players que estão aqui se apresente um pouquinho e depois nós vamos trazer aí alguns assuntos para que a gente seja discutido aí com as pessoas que estão aqui para contribuir com a gente. Diego, vamos começar contigo? Perfeito. Pode ser sim. Boa tarde, pessoal. Sou o Diego Piccoli, trabalho aqui na Huawei na parte de Digital Power, né, na parte de data center. Nesse mercado assim de data center ou de UPS, eu também comecei na área, em fabricante também de UPS, né, lá em 2005, né, faz quase 20 anos, né? Janeiro agora faz 20 anos. Eu comecei na PC, depois fui trabalhando em outras empresas também nessa área de data center, né, fabricante de UPS, integrador. Agora estou na Huawei também, que é fabricante de UPS, fabricante de ar-condicionado. E, assim, falando um pouquinho de mim, eu sempre busquei aprofundar sempre que possível nessa área, né? Quando a gente fala de data center, né, o UPS é uma disciplina, é uma das disciplinas mais importantes que tem, sem dúvida, mas vamos dizer assim, os dois grandes pilares do data center é a parte de energia e ar-condicionado. Então, o UPS é um dos pilares e o ar-condicionado também. Então, eu basicamente sempre busquei trabalhar nesses dois pilares, sempre focando na parte de energia, de UPS, que nem o próprio Tossi falou. Ó, hoje a gente tem aqui no Brasil, que eu acho que é um baita de um avanço, a gente tem uma associação, né, algumas associações, né, a Abratene é uma, a ABDC é outra, que ela dá ferramentas para a gente poder se atualizar ou se especializar nesse mercado, que eu acho muito importante. Então, antigamente, assim, como eu falei, 20 anos atrás, antigamente não tinha nada no Brasil, ou nada muito fácil no Brasil, né? Sempre que você fosse buscar uma especialização ou conhecimento, efetivamente, sempre tinha que ser fora. Tinha que fazer curso na Europa, curso nos Estados Unidos. Eu acabei já fazendo alguns cursos lá fora também, porque tinha essa deficiência que eu acho que é bem interessante esse ponto, né? Na parte, assim, para poder contribuir aqui,
A gente sempre tem que fazer uma solução técnica que tenha de acordo com as normas, com os padrões, né? Então, eu tenho algumas certificações de padronização ou de certificação que eu acho que pode colaborar um pouquinho nas discussões que a gente vai ter. E agora vamos passar para o próximo, né? Show. Vou eu então, Diegão. Obrigado, hein? Falar depois do Diego é um pouco difícil, né, pessoal? Mas vamos lá. Bom, eu sou gerente comercial da Delta hoje, né? A Delta multinacional taiwanesa, fabricante de componentes, fontes chaveadas, sou da parte de energia. No Brasil, a gente é líder no segmento de DC, né? Nos retificadores, gabinetes de telecom de energia para as operadoras. E a gente tem a vertical também nossa, que está ampliando hoje para data center, né? A gente sempre foi muito focado como o Diego comentou, na parte de power, né? E a gente tem ampliado o nosso portfólio aí ao passar do tempo, tá? Bom, sou engenheiro de energia, trabalho no mercado de fabricantes aí, vai fazer 13 anos, tá? Na Delta eu tô há 2 anos, 2 anos e pouco já. Para a parte de data center, tenho tentado me especializar, né? Então, estou fazendo MBA, por exemplo, em data center, que foi aberto, acho que ano passado. Se alguém souber, me corrige, né? O pessoal da Brasil Pós lá fez esse curso de especialização em ambientes de missão crítica e data center, tá? Foco mais na parte de manutenção, projetos. A gente passa por todas as disciplinas, bem legal o curso, tá? Que mais? Meu trabalho, meu objetivo hoje, sempre, hoje e ao longo dos anos, sempre foi apoiar o parceiro, a assistência técnica, né? Então, hoje, a Delta é parceiro da Abratene. Corrigindo só o Marcos, é a terceira apresentação que eu faço aqui com vocês. Uma individual, o painel do ano passado com o pessoal da PHD e das baterias, esqueci qual. E esse ano com esses mestres aí também. Então, agradecer a Abratene. A Delta também faz parte da Associação Brasileira de Data Centers, né? Então, a gente tem cada vez mais ampliado, tentado fortalecer o mercado, trazer novidades. E é isso que os parceiros esperam, né, de uma empresa de tecnologia, tá? Vai lá, Perfeito. Gui. Desculpe o ato falho, tá, cara? Não, Desculpe. mas fica tranquilo. Mas Nem é eu que lembrava. depois de dois eventos, como está o É, TOS, dois eventos, já passa para ser associado, Já já, nem né? conta Então, mais, né? Já isso, nem então. controla mais. O pessoal tá de saco cheio da minha cara feia aqui já. Não, imagina. Legal, legal. Guilherme? Guilherme, vamos lá? Vamos lá, gente, minha vez então. Então, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Guilherme. Boa tarde também para os colegas da associação, Caio, Diego, Tossi também, para todo mundo que está aí no chat. Eu, Guilherme, tenho 12 anos dentro do Grupo Schneider, completo 12 anos no início do próximo ano. E no que diz respeito às disciplinas, né, de missão crítica, o que a gente está conversando aqui um pouquinho, data center, PS, cooling, eu já estou indo para meu segundo ano dentro dessa realidade, né? É um prazer estar aqui pela primeira vez, né? Estando aí 2 anos começando a falar esse linguajar, entender um pouco da realidade dos data centers, para mim também é um aprendizado muito interessante estar aqui discutindo um pouquinho com todo mundo. E vamos lá, gente. Espero que seja a primeira de muitas e que eu venha que na próxima eu faça a mesma brincadeira com o Caio aí, que vocês erraram no número de vezes que eu já participei. Bom, Muito bom. bom, pessoal, eu queria nesse momento aqui, agradecer novamente aí aos participantes e aos convidados e reforçar um pouquinho, né, a importância aí de quem ainda não é sócio, né, que se associe. Nós estamos aí já uma abrangência aí nacional, né, trazendo aí, quanto mais força a gente conseguir agregar a essa causa, maior vai ser as nossas realizações e principalmente aí olhando para o desafio e aproximação com esses players, né? E falar que o chat já está aberto. Nós vamos começar agora aí com os temas que são hoje as abordagens para que a gente possa aí agregar um pouco a vocês esse mundo, né? Que para muitos
já é o dia a dia, mas a gente acredita que tem muito ainda a aprender, e principalmente nós da Abratene aí, conseguir trazer com esse objetivo de trazer assuntos inovadores e principalmente oportunidades aí que possam trazer aí para que a gente possa para 2025 montar um planejamento aproveitando esse boom que está acontecendo aí. Com o primeiro tema, a gente Luiz, tem aqui... Oi? Luiz, se me Oi? permite, deixa eu só Claro. apontar a presença do Bruno Fresarim, da Brumatec, né, um dos diretores também da Legal. Abratene. Ele está posicionado, está sentado na mesa, né, que está compondo esse fórum, só para deixar registrado isso. Seja Boa, bem-vindo, Bruno. boa tarde, Ô, senhores. Bruno. Tive um problema com o Zoom, já resolvido. Estamos presentes aí. Ok, ótimo. Legal. Bom, vamos então para trazer aí os temas e começar a usar um pouquinho esse pessoal que se doou um pouco para que a gente possa aprender um pouquinho com eles. Então, pessoal, a gente tem aqui tendências e novas tecnologias, né? Com 5G Edge. Vamos lá. Diego, o que tu acha? Vamos começar a iniciar esse tema aí, daqui a pouco a gente pode passar para alguém que Vamos. quiser também. Foi para a fogueira, Diego. Não tem problema, vamos que vamos. Então, na parte de 5G, até aproveitando até o gancho que o Tossi deu já uma explicação inicial, a parte de descentralização, que no caso é o Edge Data Center, né? Ela acaba sendo essencial, né? Porque, vamos lá, o 5G tem várias características, mas uma das características é a grande velocidade de dados e a velocidade rápida desses dados, né? A latência é muito baixa. E essa latência muito baixa, ela demanda de distâncias mais curtas. Então, por exemplo, a gente acaba associando o 5G a telecomunicações, né? Então, falando da parte de telecomunicações, às vezes você tem uma antena aqui, depois você tem mais não sei quantos metros. Depois de 1 quilômetro vai ter uma outra antena, porque ela tem um raio muito grande, ela consegue cobrir um raio muito grande. Só que nesse raio muito grande tem uma certa latência. Quando é uma latência para voz, ou hoje em dia, que a gente tem lá o nosso celular, vai fazer uma consulta e esperar alguns milissegundos a mais ou menos não muda, beleza. O problema é quando você vai associar essa transmissão de dados a uma tarefa, a um IoT. Vamos pensar assim, eu estou trabalhando numa mina, uma mineradora, e eu estou controlando, vamos dizer assim, aquele trator gigante sem ninguém lá dentro. Então, se eu demorar muito para mandar e receber os dados, e o trator, vamos supor, ele está andando, ele pode bater, né? Porque eu tinha que virar em determinado ponto. Se esse envio e retorno de informação demorar, não for tão rápido quanto necessário, né, para chegar até o servidor e voltar, então ele vai causar um impacto muito grande, né? Então, esse é apenas um exemplo de aplicação, né? No caso do 5G ou do IoT, né? Internet das coisas, ele se aplica a praticamente qualquer coisa. Mas, voltando ao 5G e o Edge, imagina, cada antena que está lá, ela vai demandar de pelo menos uma meia dúzia em volta, né? Uma para cá, uma para lá, uma para lá. E essa meia dúzia em volta são pequenos data centers, não necessariamente com baixa capacidade. Eu não estou falando de apenas um rackzinho ou outro. Você está descentralizando, você está pegando aquele processamento que era unificado e colocando em um pontinho intermediário mais para frente e colocando uma antena um pouco mais próxima do usuário. Por que a gente entrou nesse tema? Todo mundo que está aqui, ele mexe com data center ou mexe com energia. E por que esse tema é importante? É oportunidade. Essa tecnologia, ou o avanço dessa tecnologia, essa tecnologia já foi lançada. Se a gente vai para a China, já está até no 6G, né? No Brasil, a gente está no 5, e no início do 5, né, ainda tem muito para expandir esse 5, mas não só por tecnologia, mas isso se atrela ou traz oportunidades de negócio para a gente. Esses vários data centers, ou mini data centers, que vão ser espalhados, eles vão precisar de no-break, de UPS, eles vão precisar dos serviços de manutenção, de operação que vocês prestam. E isso são essas novas tecnologias
tecnologias, elas trazem essas novas oportunidades. Por isso que é importante a gente começar a discutir para vocês terem essa visibilidade que vai demandar ou vão ter essas oportunidades no mercado. E o que é bacana, complementando o Diego, é que é o seguinte: antigamente a gente tinha que a operadora, ela era dona não só do terreno, mas também da antena, da parte de energia, do data center, de tudo. E hoje o movimento é a operadora ficar apenas com o serviço. Qual que é o serviço? Eu, Caio, como usuário, pagar a operadora pelo sinal, e a operadora não quer ter mais o terreno, tanto que ela não é mais dona do terreno. Então a gente tem a introdução das empresas que a gente chama de torreiras, né? Então, SBA, PTC, ATC, Highline, esse tipo de empresa. Hoje eles têm absorvido cada vez mais outras disciplinas para fornecer um só pacote para a operadora. Então, começou com o terreno, depois passou para as torres, depois passou para. Agora já estamos na parte na energia, quem sabe futuramente para os data centers, tá? Então, o mercado na parte comercial, ele tem mudado um pouco, né? Saindo dessa parte da operadora, descentralizando o conhecimento na verdade, as funções dela e focando no que é importante, que é o serviço ali para o usuário, tá, pessoal? E uma coisa, Caio, complementando, né, que é um movimento forte que tem acontecido, dos ISPs começando a construir data centers profissionais, justamente para que eles consigam também ter estrutura realmente bem distribuída para vender serviços de cloud e de colocation. Então, para o pessoal que está aqui que não sabe o que é um ISP, ISP é a sigla que a gente usa para o Internet Service Provider, que é aquele provedor de serviço de conectividade de fibra, como, por exemplo, nas nossas cidades. Então, na cidade do interior, aquele cara que vende serviço de conectividade de fibra para a cidade. Então, esse cara que antigamente, essa empresa que antigamente só vendia fibra e tinha lá uma salinha que a gente chama no mercado de POP, ele começou a profissionalizar esses POPs, que é o ponto de presença, e isso virando data center. E ele, nesses data centers, como ele está isso espalhado por cidades de vários portos no Brasil inteiro, ele precisa de profissionais que forneçam sistemas de energia, provenham manutenção, ajudem a fazer essas estruturas cada vez mais profissionais a operarem. E aí tem uma oportunidade grande de negócio para vocês também. Queria fazer um gancho ali de um ponto que o Diego mencionou, né? Que eu acho que é importante, interessante a gente explorar um pouquinho. O Diego mencionou, acho que aleatoriamente, Diego, de uma oportunidade numa mineradora, né? Poxa, um carrinho que está lá fazendo uma mineração. E esse era um ponto aqui que eu queria também destacar, né? Essas oportunidades de edge, essas oportunidades assim, elas acabam saindo um pouquinho desse ambiente puramente data center, né? Então a gente passa a ter oportunidades de edge, de data center, em ambientes talvez industriais, talvez em prediais, né? E eu acho que isso aqui é uma excelente oportunidade para esse público que a gente está conversando hoje, porque, bom, vocês estão dentro da indústria, vocês estão manejando aplicações em ambientes industriais. Muito provavelmente, as mesmas pessoas com quem vocês interagem dentro dos clientes vão ser as pessoas que vão liderar os projetos dessas modernizações, dessas atualizações que vão necessitar dessas infraestruturas adicionais. Então, acho que é importante também começar a levar esse tipo de abordagem nessas interações, sair um pouco só desse aspecto industrial de energia, mas é entender quais são as demandas novas que essa pessoa está precisando, que ela está necessitando para um incremento da produção dela, e certamente isso vai acabar gerando novos negócios. Acho que era um ponto que o Diego tocou ali que valia a pena destacar. Tudo bem, deixa eu ver no chat aqui se temos alguma indagação. Obrigado pela presença. Não. Acho que podemos passar para o item 2 da pauta, Luiz. O tema, né?
do tema 2. Luiz? Tá mudo. Acabamos de ver aí o tema falando sobre 5G e Edge, e agora nós vamos trazer um tema que está muito na alta, a gente escuta a cada minuto aí o pessoal falar sobre inteligência artificial, e a gente hoje sabe que existe uma demanda muito grande para aumento de infraestrutura e construção de data center, ampliações de data center para essa aplicação que é a inteligência artificial. Então, vou trazer agora aí com o Caio, né, Caio? Se puder trazer um pouquinho aí da tua experiência e como é que tu está vendo esse crescimento e essas oportunidades aí nesse tema aí tão relevante do nosso dia a dia. Obrigado. Luiz, só uma coisa no PowerPoint aí, acho que está invertida a tela, tá? Ou colocar em modo apresentação Tá, também, tá ok. tá? Então, pessoal, assim, Tossi já introduziu o tema de inteligência artificial e data center. Eu sei que às vezes o tema pode parecer um pouco saturado, né? Que a gente, para onde que a gente vai? A gente ouve as mesmas coisas, só muda o logo do slide ali, mas sempre são as mesmas coisas, de aumento de capacidade de densidade por rack, onde era 5 passou a ser 30 e agora a gente vai buscar 100, 120 quilowatts, né? Então, assim, basicamente é isso, tá, pessoal? Então, a gente tem aumento da capacidade de processamento de informação, e para isso, o sistema vai requerer maior refrigeração e maior capacidade de energia. Como a gente está falando aqui com os associados da Bratene, ou seja, a Associação Brasileira de Assistências Técnicas de No Break, vou tentar focar para a gente falar do nosso tema de energia, tá, pessoal? Como tecnologia, o que a gente tem visto hoje é assim, as empresas, né, os fabricantes de UPS de todo o mercado, as multinacionais, nacionais e tal, têm procurado cada vez mais dois principais melhorias, que é basicamente, primeiro, redução de footprint, ou seja, lá como o Tossi comentou lá atrás, não quis dizer quantos anos ele está no mercado, mas lá atrás uma UPS de 10 kVA, vocês sabem o tamanho que era. Hoje a gente tem UPSs cada vez menores, ocupando menor espaço dentro do data hall ali, ou da sala técnica que for, que é um espaço caro, com maior potência, né? Então a gente vê UPSs, por exemplo, com um rack só com módulos de potência em 3U de 100 kW, né? Quando, há anos atrás, quando eu comecei, que nem faz tanto tempo assim, um módulo de potência de 3Us, 4Us tinha 4 kVA, depois passou para 16 kVA, 20, agora já se fala em 100 kVA por rack. Então essa é a redução de footprint que as empresas têm buscado cada vez mais e aumento da eficiência do equipamento, né? Então o equipamento as empresas têm procurado cada vez mais prover um equipamento mais eficiente, né? Que consuma, que tenha menores percas de energia para justamente aumentar o quê? A eficiência do data center ou da aplicação que for, fora do data center, e para o data center abaixar o PUE, tentar chegar esse PUE ao mais próximo de 1 possível, tá? Ó, complementando aqui o que o Caio falou, que assim, que nem o Caio mencionou, a gente está num mercado aqui, num grupo de pessoas que ele vê bastante a questão do no-break, né, do UPS. Então, que essas novas tecnologias, elas vão demandar mais energia, isso ninguém tem dúvida, porque vai precisar de mais processamento, um processamento mais rápido, essa maior energia, isso sem dúvida vai ter. A questão se vai ser essa energia centralizada, super centralizada, porque assim, é muito bonito falar, olha, não, eu estou com um rack hoje de 5 kW naquele rack, eu vou aumentar para 10, né? Vou concentrar, ou vou fazer uma consolidação, eu vou aumentar a capacidade, beleza. Vou aumentar para 20, vou aumentar para 25, 30, não, vou para 40, 50, 100. Chega, porque assim, não é linear, né? Chega em determinados estágios, eu não estou falando da parte de energia, porque a parte de energia é um pouco mais fácil de contornar. A gente coloca mais módulos de potência, paralela aos equipamentos, faz uma linha independente,
né? Tipo assim, olha, aquele rack já chegou na capacidade máxima, aquele quadro já chegou na capacidade máxima. Para eu colocar uma segunda linha, né? Ah, eu tenho um dual bus, fazer um tribus, quadribus, aí vai, não tem muita dificuldade. É lógico, tem que ser um projeto muito bem feito, tudo mais, mas vamos dizer assim, dificuldade técnica não é tão grande. É mais, a dificuldade acaba sendo mais na parte de climatização, porque quanto mais você consolida essa energia, você tem que tirar esse calor, e o calor para tirar não é tão fácil. Então, assim, você vê alguns players, né? Não digo nem fabricante ou outro, mas você vê alguns players falando assim, não, a tendência hoje, a própria Huawei, tá? Eu estou falando pela Huawei, a Huawei tem storages que em apenas um rack ele dissipa ou ele consome 100 kW, tá? Só que isso, vamos dizer assim, você vê isso como ser a tendência para o futuro? Meu, ele demanda uma infraestrutura muito particular, muito específica, né? Então, pode ser que no data center ou seja no que o Tossi falou, seja no on-premises, ou seja no colocation, ou seja num ambiente mais dedicado, né, um hyperscale, você pode fazer uma área específica, ou o cliente vai ter uma área específica para montar aquele cenário que ele é fora da caixa, né? Aquele cenário ele é customizado para atender aquela demanda muito específica, mas pensar, olha, a inteligência artificial ela vai transformar os data centers. Hoje vai sair de 10 quilowatts e vai para 50 quilowatts por rack em média. Eu acho pouco provável em relação à média, tá? Que vai ter algumas aplicações, isso sim. Então, por exemplo, aqui no Brasil falando, a gente tem a Petrobras que tem que fazer cálculos de demanda de fluido para poder calcular o petróleo, né, retirada do petróleo. Ela tem lá o Dragão, tem a Hydra, supercomputadores que demandam, eles precisam ser, não dá para ser descentralizados, eles têm que ser totalmente unificados porque é uma atividade única que precisa processar. Agora, tirando essa necessidade da Petrobras, vamos supor, né, que eu peguei como exemplo, e indo para um cliente qualquer, você consegue trabalhar em potências maiores para poder, vamos dizer assim, aumentar a utilização, aumentar a performance, mas chegando a um certo ponto onde você não cria dificuldades, né? Então, olha, se eu preparar o meu data center e fizer um limite até 20 kW por rack, eu ainda consigo, eu não crio tantos transtornos, não na parte de energia, no entorno como um todo. Então, esse balanceamento, né, não falando só de UPS, né, de no break, mas falando do data center como um todo, que eu acho que está maturando hoje em dia, né? Às vezes saem as novidades, saem as novas tecnologias, mas essa tecnologia ela cria uma moda e depois vai adequando conforme a realidade, efetivamente, de cada cenário. Isso que eu acho que eu sou para contribuir. Não, não, acho que sim, Diego. Acho que e é legal esse ponto que você trouxe, né? É o tema da moda, é o tema que está em evidência, muito se fala, mas você percebe que aos pouquinhos as coisas vão aterrissando, né? E você vai entendendo de fato quais são as demandas, o que o mercado está demandando, o que o mercado está deixando de demandar, né? E eu vou muito em linha com isso que você trouxe. Eu acho que assim, inteligência artificial de fato é o tema do momento, é o tema que, como o Caio mencionou no início, que todo mundo está falando, só muda a organização do slide ali, como está sendo apresentado. Só que de qualquer modo, independente ou não do nível, do estágio que a gente está com a inteligência artificial em si, isso gera algumas demandas no mercado, algumas demandas em relação a aplicações, dadas as necessidades inerentes à inteligência artificial, que eu acho que são bastante pertinentes para o público aqui. Falando em inteligência artificial, a gente precisa trabalhar com previsão de falhas, a gente não pode ter falha, a gente precisa otimizar a operação, ter uma segurança um pouco mais avançada, enfim. Então, nós, enquanto, vamos lá, especialistas em provedores de energia dentro desse público aqui, a gente também consegue fazer um link com essas demandas, né? Eu consigo trabalhar com programas de manutenção, eu consigo começar a agregar a questão de software para os no-breaks,
né, que também é muito interessante para fazer análises preditivas, para que você garanta aquilo que eu mencionei um pouco, essa otimização de operações, essas previsões que eu vou ter de falhas, né? Então, é isso. Eu acho que tecnologia, inteligência artificial, de fato, é o tema do momento, né? Mas vamos aterrissando aos poucos, isso é a realidade do mercado nacional, o nosso mercado, mas guardem esses motes que vão ser necessários no dia a dia. Otimização de operações, previsibilidade de falhas, que isso sim ou sim vai ser necessário, independente da velocidade com que a inteligência artificial se coloque no mercado. Eu queria Tem uma dúvida complementar, aqui que viu, veio aqui no Diego? chat. Deixa eu Desculpa, pode falar. complementar, que é o seguinte, eu estou hoje, no meu dia a dia, não só no meu dia a dia pela Edify, a gente tem muito contato com o mercado on-premises. E o que acontece? O mercado on-premises, ele já está começando a demandar, dentro das suas instalações atuais ou em novos projetos, que se crie o ambiente apropriado para soluções de alta densidade. Não. Porque os próprios fabricantes de ativos, eles já estão lançando máquinas com liquid cooling, já com CDU incorporada, e essas máquinas elas já são específicas para processamento de alta performance ou os conjuntos para IA, principalmente para o mercado de inferência. Então, já está começando a vir para o mercado, e eu já vi até instalado num cliente nosso, rack de 14, 18, 20 e poucos quilowatts com liquid cooling interno, porém que a CDU é um trocador de calor líquido ar que jogaram essa solução lá dentro. Só que o cara não quer isso, porque isso vai desequilibrar todo o balanceamento térmico dele. Ele já quer que comece a se colocar uma previsibilidade de tubulações em áreas específicas dos data centers para estar preparado para essa demanda. E quando a gente fala o crescimento de densidade por rack, não vamos pensar só, tem vários problemas inerentes nas instalações atuais. Não é só o liquid cooling, que eu tenho que levar água para dentro para tirar esse calor, mas eu estou adensando naquele mesmo metro quadrado, naquela mesma laje, um peso que ele não foi projetado para isso. Racks que pode ter aí perto de 2 toneladas. Também estou jogando um distribuidor de energia que eu estou colocando 30, 40 quilowatts, eu estou tendo que levar um alimentador ou múltiplos alimentadores, que eu não tenho espaço físico para isso. Então, é, já está começando, esse problema já não é o futuro, já é realidade, já faz parte da demanda de diversos usuários do mercado on-premises ter áreas específicas e preparadas para essa demanda, tá? Legal, Não, legal. é Bom, a gente exatamente esse ponto que você falou, Tossi, que o molho não pode ser mais caro que o peixe, né? É esse ponto, beleza. Então, é uma tendência, é uma novidade, mas vamos ver se ela se estabiliza, porque tem que balancear, né? Putz, beleza, fiz um hack, fiz um negócio com liquid cooling, beleza, mas aquele clientezinho, ele vai ter um chiller, ele vai ter um sistema, que nem você falou, a questão do peso, né? É um ponto que, como eu falei, o molho não pode ser mais caro que o peixe, ou tem que fechar a conta, né? E assim, Diego, não é que eu já tenho o caso em que o cara já tem o serviço instalado, então ele já tem o rack, que ele já está lá com o rack, que ele já começou com um pod de 15, 20 quilowatts, e aquele rack ele tem potencial de crescimento, só que a instalação dele hoje não comporta. Então, qual é a solução? Como você falou, o exemplo do molho, né? Ele está deixando espaços vazios para conseguir fazer uma distribuição melhor do calor e de peso e etc., dentro daquele espaço existente. Então, ele já falou, olha, essa minha instalação ela não está preparada para isso. Então, eu já estou partindo para construir uma instalação preparada para isso. Mas são casos muito específicos, que eu digo assim, muito específicos, aonde você sabe que o cara está trabalhando com isso, com um serviço de inteligência artificial, aquilo é fundamental para a instituição dele, faz parte, ele trouxe isso para dentro do negócio dele,
e é o conceito puro da inferência, que a inferência ele não vai para o serviço público, né? Ele não vai para a IA pública, ele quer manter essa propriedade intelectual dentro da instituição dele. Então, isso já está acontecendo, tá? Não é futuro, já é presente. Até para É mudar um realidade, pouco do né? tópico, tem até uma dúvida aqui nossa, aqui no chat aqui do Marcos, que ele está perguntando assim, olha, esse movimento para reduzir os grandes data centers para pequenos e pulverizados, né? Marcos, assim, eu vou dar a minha opinião e depois até o pessoal pode complementar. Na minha visão, assim, quando a gente falou de 5G, de descentralizar devido à latência, não é que eu estou descentralizando e pulverizando porque eu quero transformar de grande para pequeno. Na minha visão, não. No caso do Edge Data Center, ele não está descentralizando para transformar em pequeno, ele está descentralizando para poder diminuir a latência. Agora, pensando em grandes versus pequenos, né? Ou quem já tem um grande, vale a pena descentralizar ou colocar pequenos? Eu acho que assim, se a pessoa tem um, ela tem que ter mais um para ter o backup, para ter um DR, né? Para montar sistemas redundantes. Agora, pulverizar e descentralizar, não necessariamente, eu acho, na minha visão, eu acho que seja uma tendência, porque quando você começa a pulverizar, não por causa da latência, ou não por causa da contingência, né, do DR, você acaba perdendo um pouco mais de eficiência, né? Você tem que fazer, por exemplo, backup, né, entre as informações dos data centers. Então, às vezes, o centralizado ele acaba trazendo algumas vantagens sobre o pulverizado, tá? O pequeno e pulverizado, né? Não estou falando de clientes pequenos, mas do pulverizado. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que, tirando essas duas tendências da redundância e da latência. Eles são complementares, né? Eles não se substituem. Então, continuam os grandes data centers de cloud, de IA, de treinamento, os hyperscale, tudo isso continua. Só que o Edge, ele vem justamente para prover o serviço de baixa latência, ponto. Levar o serviço mais perto do usuário. E o Edge, de novo, quando a gente fala de Edge, tem operadores data centers que consideram Edge data center de 4, 5, 10 megawatts. Estados Unidos, os data centers Edge, eles estão em outro estágio do mercado, tem data centers Edge de muitos megawatts e que provém esse serviço de baixa latência para um raio de 1.000 quilômetros. Então, esse é o conceito. Então, dentro desse raio de 1.000 quilômetros, esse data center vai prover baixa latência. Então, ele passa a ser o conceito de Edge. Então, de novo, pessoal, é importante vocês terem na cabeça que Edge não é pequeno. Edge é perto do serviço, perto da onde o serviço é consumido. É isso, acho que não dá para dizer que é uma tendência de redução dos grandes. Talvez me arrisco a dizer que seja uma tendência de você ter uma maior pulverização dadas as novas necessidades de aplicação, né? Dadas essas novas tendências de mercado que a gente vem enxergando e que a gente conversou um pouquinho aí nas questões anteriores, né? Legal, Guilherme, bota a tua colocação aí, que muitas vezes a gente tem essa tendência de pensar que, às vezes, o Edge é aquela infraestrutura pequena dentro daquela estrutura que realmente hoje está mais próxima, né, da nossa realidade aqui, né, que é o que a gente vê no dia a dia. E isso converge muito com o nosso terceiro tema, né, que é caminhos futuros para o associado, ou seja, para o associado da Bratene, a gente conseguir fazer esse link sobre o que foi falado de novas tecnologias e tendências, e muitas não é nem tendência, é realidade já acontecendo no nosso dia a dia, e como é que a gente consegue tangibilizar isso para o nosso dia a dia. Mas antes disso, Marcos, vamos dar uma passada no nosso chat ali, para que a gente possa entrar no assunto que eu acho que a gente tem aí o encerramento, tem e uma a gente pergunta, traz um pouquinho do nosso dia a dia. tem uma dúvida bastante pertinente, né, da Gisele, né? Vocês estão vendo aí o Sobre o chat também, P8. mas eu vou. Com a tendência do IA recreativo e data center descentralizados ao redor do mundo, vocês entendem que o PUE
tende a aumentar, uma vez que a demanda do processamento de dados está aumentando exponencialmente. Concluindo ela, né? Como os fabricantes estão se preparando para essa tendência? Diego, Ok? posso Então, só, eu Está só jogado a bola aí. deixa só eu dar uma introdução rapidinha, daí você responde, tá? Marcos, você já leu PUE como PUE, então já significa que você não é uma sigla do No... nosso mercado, tá? Sim, PUE eu sei. PUE é um índice que mede a eficiência energética de um data center, um Ah, dos índices, tá? E o que que é esse índice? Ele vai ele divide a potência total de entrada da instalação, ou seja, do prédio data center como um todo, vamos dizer, simplificando, tá? Pela potência que é consumida pela carga de TI. Então é um número que quanto mais baixo, melhor. E ele significa o seguinte: se eu estou consumindo 1 watt de processamento de dados, quantos watts eu entro no meu data center para consumir esse watt? Lembrando que o número de cima, o nominador, vamos dizer, ele engloba a carga de TI, mais o quanto eu consumo para refrigeração, para iluminação, e a perda da UPS, perda de todo o sistema elétrico. Então, um PUE ideal seria um PUE de 1, onde 100% do meu consumo do data center é para carga de TI, só que isso não existe. Por quê? Para eu extrair o calor do ambiente, eu tenho que injetar energia no sistema de refrigeração, e por aí vai. Então, hoje, um PUE, ele vai mudar muito em função do tipo da instalação e muito em função de um contexto todo que eu vou deixar o Diego explicar. tá bom. Muito Antes obrigado. disso, Diego, eu Obrigado sei que pela... você está ansioso para explicar. Eu só Não, quero fala aí, concluir. fala aí. Vai lá. Por coincidência, eu coloquei uma pesquisa da Uptime desse ano, tá? Uptime Institute. E lá eles colocam que o PUE ele abaixou de 2,5 para 1,56 de 2007 até 2024. Então, já respondendo a pergunta da Gi, tudo bem, Gi? É o seguinte, eu acho que a tendência do PUE é abaixar. Por quê? Os equipamentos têm ficado mais eficientes, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma refrigeração por convecção, por ar, ela tem uma eficiência menor do que uma refrigeração por condução, que é o liquid cooling que o pessoal comentou. Então, como a tendência já vem abaixando o PUE, a tendência que foi citado, né, data centers de IA aí, seria a redução de PUE, tá? Vai lá, Diegão. E dá uma olhada na pesquisa da Uptime, que além disso, ele diz a confiabilidade que os operadores de data center têm sentido. Só para dar esse dado, de 2022 para 2024, reduziu de 76% para 58% a confiabilidade. Então, o cara fala assim, ó, você confiaria em inteligência artificial para tomar decisão na operação do seu data center? Em 2022, 76% dos operadores falavam sim. Em 2024, 58%. Então, é uma contradição que tem que se levar em consideração também. Vai lá, Diegão. Então, olha, o que a Gisele perguntou, eu acho que tem dois aspectos para responder. Um aspecto, quando a gente fala de novos data centers. Então, eu concordo com o Caio e assim, as tecnologias, elas tendem a melhorar. Então, a eficiência, vamos pensar de UPS. Pega um UPS 10, 15 anos atrás. A gente falava de eficiência de 92%. Agora a gente fala de eficiência de 97%. Pô, só por eficiência dos equipamentos, seja de ar, seja de UPS, ele já teve uma melhora. Então, quando a gente fala de novos data centers, se o projeto for bem feito, o PUE ele tende a melhorar, ele tende a diminuir. Mas um outro aspecto também que pode ser que você esteja falando de data center existente. Quando você vai tratar data center existente, eu concordo com você que o PUE ele tende a aumentar, tende a piorar do que a melhorar. Porque é o seguinte, vamos lá, eu vou só fazer um exemplo. A gente tinha lá 10 servidores tipo Pizza Box, aqueles servidores de 1U,
nos data center. Daí o camarada gerente de TI fala assim: eu vou melhorar o meu data center, eu vou fazer uma virtualização de cada um dos servidores, vou jogar todo mundo para um só e vou consolidar isso daí. Na parte de consumo de energia, ou vamos dizer assim, de eficiência do servidor, ele melhorou demais. Só que no cálculo do PUE, aquela infraestrutura que estava preparada para os 10 servidores, para a climatização dos 10 servidores, se ela não é ajustada, ou se não tem possibilidade de ajustar, imagina, aqueles 10 servidores, eles tinham 2 máquinas de ar-condicionado, vamos supor, cada uma de 20 TR. Então, na hora que o cara ele fez a consolidação, a potência daqueles 10 servidores, ela passou a ser 4. Ele ficou mais eficiente. Só que o ar-condicionado ele não conseguiu reduzir, porque ele tinha 2 máquinas de 20 e uma redundante da outra. Ele não consegue tirar, né? Ele não tem a modularidade necessária. Então, ele melhora o ambiente no sentido de TI e piora o PUE. O PUE dele, que era bom, fica ruim. Por isso que o PUE é uma métrica, mas não pode ser a única métrica, né? Tem que se analisar vários casos, porque quando você faz uma otimização em TI, em um data center existente, você piora o PUE. Isso é inevitável. Mas quando a gente está tratando de projetos novos e fazendo uma comparação do antigo com o novo, concordo com o Caio. As tecnologias elas tendem a melhorar e o PUE cada vez vai ficando melhor. Ah, beleza. Então você está falando que a gente vai chegar em 1.1, 1.2? Como não, Vamos lá. Diegão? Pô, a Huawei Então, aí, lançando produtos todo dia. vamos lá. A Huawei ela chega em 1.11 de PUE. Caraca. Só que 1.11 aonde? Lá nos países que congelam, basicamente, né? Então, assim, tem que ver também o clima que a gente trabalha, né? É fácil, Onde a gente né, está Diego? instalado. Eu vejo projetos É, aqui no Brasil, ou trabalho em alguns projetos aqui no Brasil, que o pessoal fala de PUEs de 1.5, 1.4, e o PUE não é só PUE Power, PUE Cooling, é PUE total, né? Porque também, se você falar assim, não, eu tô com um PS aqui de 97%, então meu PUE ele só tem 3% de queda, não, meu amigo. Não é só PUE Power, você tem que analisar o PUE com todas as perdas, efetivamente. Iluminação, perdas no transformador, perdas na refrigeração. Então, mas o nosso clima do Brasil, ele não vai permitir ou possibilitar PUEs muito baixos do que quando a gente compara com sistemas, com países onde, eu não digo free cooling direto, onde você possibilita ter um free cooling indireto e você basicamente consegue economizar muita energia sem gastar energia, vamos dizer assim, dissipar muito calor sem gastar energia, que é o principal ofensor, né? Então, tem que também avaliar também, olha, o Brasil é ruim, mas é ruim comparado com o quê? É ruim comparado com a China? É ruim comparado com a Europa? Ou é ruim, né? Por isso que tem que ver também. viu, Diego? Existe quando a gente fala só de PoE, existe uma diferença muito grande quando você vai analisar o PoE de data centers comerciais que buscam eficiência disso, tá? Então ele está buscando porque é o insumo dele, energia elétrica, então ele tem que ser eficiente para monetizar, para rentabilizar. E os data centers on-premises que tenham é uma métrica que é usada só para falar, olha, o meu PUE é bacana, só que ele foi projetado exatamente para um caso, como você falou, né, com 10 pizza box que de repente passou por um processo de consolidação, diminuiu a carga de 7 para 4, mudou toda a dinâmica de refrigeração, e os PUEs dessa realidade, desse tipo de data center, é outra realidade. Então a gente está falando de PUE de 1,70, 1,80, 2, 2,40. E assim, é fácil, como você falou, né? É fácil ter baixo PUE em países que propiciam um clima para uso de tecnologias como os free cooling indireto e outras tecnologias que reduzem muito o consumo de energia, porque o grande ofensor, a gente sabe, né? Até para o público que não está acostumado com isso, o grande ofensor do PUE normalmente são os sistemas de refrigeração.
que é onde você gasta mais energia para extrair o calor gerado, porque hoje eu não conheço nenhum UPS do mercado que tenha rendimento abaixo de 96%. A gente, né, fala com o PUE, vamos dizer assim, as perdas do sistema elétrico todo não chega aí a 6%, considerando 6, 7%, considerando perdas em cabos, transformadores, etc. Então, o vilão é o ar-condicionado. Eu gostaria de. Eu E consigo aproveitar só para fazer uma pergunta, aproveitando que o Tossi ele trouxe a gente até colocar o pé no chão do mundo on-premise, até das indústrias que a gente, nós da área de UPS, a gente tem até mais acesso do que até as tendências de hyperscale, e é também convergente com a questão da inteligência artificial. Se vocês pudessem nos explicar, nos dar uma noção de arquitetura dos data centers para inteligência artificial, e até explicando se isso também é convergência com a questão do Edge, que quando eu falo Edge, eu estou falando, eu sei que Edge não é tamanho igual você falou, né, Tossi, mas eu estou falando, imagine dentro de uma indústria onde você não pode ter uma latência por conta de machine learning ou algo que precisa estar dentro da produção. É possível a gente ter esse tipo de data center de inteligência artificial sendo numa escala menor e aplicada no on-premise dentro da indústria. E essa estrutura, a gente está falando de quanto de densidade de energia também. Assim, olha, se vocês posso, Diego, eu vou até jogar uma tela aqui de um curso da associação para facilitar a explicação, tá? Eu só vou dar uma introdução, daí o pessoal conclui. Deixa eu só ver, compartilhar. Só o anfitrião pode compartilhar a tela. Pode ser explanado mesmo de forma Tá bom, simples, Tossi. Seria beleza. mais para ter uma Tá. ideia dessa arquitetura, para a gente entender como nós encaixamos as nossas soluções até de energia, de UPS, para atender esse mercado, entendeu? Então, o que acontece, Bruno? A grande mudança é que o ar, ele tem a estação de calor por convecção, ele tem um limite. Por quê? Para você extrair o calor de um trocador de calor, que é aquele dissipador dos processadores que todo mundo conhece, eu preciso passar um volume de ar, que é a vazão de ar, que ele vai sendo, quanto maior o calor eu gero naquela área, mais a área eu tenho que passar, com uma velocidade maior. Isso é aumento de vazão. Então, a refrigeração por convecção, ela tem um limite de quilowatt por rack, porque o rack ele tem uma dimensão, tem a dimensão dos dissipadores, então ele tem uma dimensão física. Então, o que acontece? Quando você começa a densar, a passar de 15, 20 quilowatts por rack, o ar já começa a ser um problema para refrigerar. Quando você chega a 30, fica assim muito difícil. Você precisa ter uma solução que tenha uma vazão muito grande, e isso é muito difícil de você colocar, a não ser que seja um projeto específico para isso. Aí que entra o liquid cooling. O que é o liquid cooling? É você tirar aquele dissipador de cima do processador, da GPU, e colocar um trocador de alumínio onde eu estou passando um líquido refrigerante, uma água. E essa água, ela entra fria e sai quente. Não significa que ela vai entrar gelada e vai sair fervendo. Não. Ela entra, por exemplo, com uma temperatura de 25 graus e sai com uma temperatura de 40, ou seja, você teve um delta de 15 graus para extrair esse calor que está gerando nessa GPU. E essa água, ela vai para um trocador de calor geral do rack, que recebe a água a 40 e tem que devolver para 25, para que esse ciclo se perpetue. Então, essa é a grande mudança quando a gente tá falando sobre o quesito refrigeração. Então, os data centers de inteligência artificial de alta performance, eles tendem a ser data centers com uma densidade de calor por rack muito grande, e aí eu vou ter que usar técnicas de refrigeração líquida para extrair esse calor. Qual é a tendência que também está ocorrendo? É que eu vou ter instalações menores fisicamente, mas com a mesma quantidade de calor de que eu fazia num data hall, por exemplo, de 1 megawatt. Um data center de cloud típico de alguns anos atrás era data center de 900 a 1 megawatt, 900 quilowatts a 1 megawatt, aí em torno de 100 racks, de 90 a 100 racks. Hoje, a gente vai ter soluções que talvez usem 15 racks, 20 racks, mas numa metragem quadrada muito menor.
onde eu vou ter menos metro quadrado construído, mais um adensamento de peso, de energia, em dimensões reduzidas. Isso é o que muda muito na arquitetura dos data centers de alta densidade. Ótimo, show de bola. Legal. Até, Tossi, a gente está falando sobre PUE ali, e eu acho que essa semana tu compartilhou nas tuas redes sociais aí as grandes oportunidades que o Brasil não pode deixar, né, de passar. E um dos pontos que me chamou muita atenção era o valor do nosso quilowatt-hora em relação ainda à energia no mundo, né? Então, eu queria que tu fizesse um pouco essa associação. Eu sei que a gente busca sempre um PUE cada vez mais eficiente, né? Mas essa tendência de muitos data centers hoje virem, né, e enxergarem o Brasil como um mercado em crescimento por vários fatores, como é que tu acredita que a gente consiga trazer, aproveitar essas oportunidades aí? Então, até a Gisele fez mais uma pergunta aqui em relação aos índices PUE, WE, CUE. Então, assim, o Brasil, ele tem, né, para ser o E, o WE é o mesmo conceito que eu expliquei com relação ao consumo de água e o CUE de pegada de carbono, tá? Dentro do data center. Então, o que que o Brasil tem de bom? O Brasil tem energia com preço interessante, tá? E ele tem energia limpa, energia verde, energia elétrica. Hoje, se eu não me engano, perto de 94% da nossa matriz energética é limpa, é energia com baixa pegada de carbono. Por quê? Principalmente por causa do, da geração hidrelétrica, que a gente construiu esse modelo energético há muitos anos, né? Há décadas atrás, do século passado. A gente tem o sistema eólico, o sistema solar. Então, a gente tem energia verde e abundante. Nós temos problemas no nosso sistema de distribuição. Então, assim, as distribuidoras estão desesperadas para vender energia. Ele quer o data center como um cliente, porque o data center é um cliente excelente, é um cliente estável, que ele consome aquela quantidade de energia 24 horas por dia. O sistema energético brasileiro, a EPE, que é a empresa de pesquisa energética, o ONS, etc., eles estão num movimento agora de regular isso, porque existe uma grande demanda de grandes consumidores espalhados pelo Brasil, e isso tem um impacto no nosso grid de energia, porque o sistema energético brasileiro é todo interligado. Então, inclusive, semana que vem vai ter um evento do EPE que a gente vai participar como associação, todos os grandes operadores vão participar, para que facilite esse processo de disponibilização de energia e esses grandes consumidores entrando, eles não deem um impacto que pode desbalancear o nosso grid, tá? Porque o sistema energético brasileiro é extremamente complexo. Qual é o grande problema hoje? Eu até postei hoje no LinkedIn um artigo que falando sobre o impacto da inteligência artificial, porque nós estamos passando por dois projetos de lei para regular a inteligência artificial. Um deles é regular o serviço de inteligência artificial, que foi votado ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que alguns grandes operadores de conteúdo, os big techs de conteúdo, não gostaram do resultado, principalmente por causa da parte de pagamento de direitos autorais, que é extremamente complexo como fazer isso, na parte de treinamento. Então, a gente corre risco de perder data centers de treinamento se esse projeto de lei continuar nesse sentido. E tem um outro projeto de lei que está regulando a construção de data centers para inteligência artificial, que são os grandes consumidores de energia que vão entrar agora no mercado. Então, a gente tem esses projetos de lei que podem dar um impacto, apesar da nossa energia limpa e verde, que são um grande atrativo, tá? E nós temos um outro grande problema, que é a parte tributária. Então, o data center de treinamento, como eu falei para vocês, ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Ele é um data center de grande porte, que a implementação dele gera uma quantidade de empregos enormes na nossa cadeia, tanto na cadeia de gerar dos fornecedores, dos prestadores de serviço, dos construtores. Só que ele é um data center que ele vai aonde ele for mais barato para o Big Tech construir. Não só construir o data center, mas popular.
porque o nosso custo de infraestrutura da construção do data center chega perto de 10%, no máximo 20% do que vai lá dentro. E tributar a GPU, que é o grande, o grande custo, é o que está pegando hoje para esses data centers não virem para o Brasil. Quando tu fala de tributar o GPU, pode tentar traduzir isso para nós de uma forma mais... Tributar os ativos de TI, ou seja, uma GPU, vamos supor assim, um servidor, ele tem um custo de 20% em tributos para entrar no Brasil, ao passo que na Índia ele tem um custo de tributos de 2%. Sim. Bom, Entendeu? Então, quando a é, gente pega 80% do custo do empreendimento e tributa em 15% em relação a outros países que está tributando 2% ou está dando isenção, aí que isso faz uma diferença muito grande. é. Bom, a gente já está aí já próximo aí ao horário que a gente se prontificou a manter aí, mas nós temos um ponto que eu acho que é fundamental, que agora envolve bastante aí os nossos convidados aí, dos players, que é caminhos futuros para o associado. Como o fabricante pode ajudar para as novas tendências e oportunidades? Ou seja, a gente falou muito de mercado, existem inúmeras oportunidades, e assim, para mim, que esse assunto é um assunto que ainda se precisa estudar e estudar cada vez mais, entender cada vez mais, porque é realmente um boom de crescimento em tendência. Eu falo um pouco aqui, eu estou em Porto Alegre e a gente recebeu aqui um aporte monstruoso nos últimos anos, né? E começou a realmente acontecer. Tem muita coisa acontecendo forte ainda aqui, grandes data centers foram instalados aqui. Então, a gente está buscando um pouco mais. E até esse foi um dos motivos que a gente trouxe para o nosso associado, é para inserir um pouco mais o nosso associado a esse mercado, a essa linguagem que acontece no dia a dia, e a gente se sente um pouco distante disso. Só que não adianta aqui, tá? O Caio, o Bruno, o Piccoli estarem falando e a gente não sentir o que impacta no nosso dia a dia. Então, agora, o assunto de encerramento, depois a gente reforma um pouco, reforça mais um pouco ali os questionamentos, mas não temos como terminar esse evento sem falar como nós, simples mortais, que estamos na frente do cliente, que entendemos, como é que nós hoje conseguimos aproveitar e como vocês, os fabricantes, podem nos ajudar a encontrar oportunidades nesse crescimento aí. Vamos lá. Deixa eu só, então, começar, então. É que vocês viram que eu falo pouco, né? Então, olha, eu acho que, assim, no caso do fabricante, eu acho que ele colabora, primeiro, em trazendo novas tecnologias, né? E, assim, o mercado demanda novas tecnologias, demanda novas soluções, e quem acaba trazendo essa... Perdemos um soldado? Perdemos, parece que sim. Acho que ele travou. Segue Guilherme ou Caião? Não, vamos lá. Isso. Fazemos um bem Vamos lá, bolado. Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Eu acho que assim, eu acho que o Diego estava tentando dizer ali é que bom, cabe ao fabricante trazer essas novidades de acordo com o que o mercado está solicitando, né? Acho que isso é um pouco da missão do fabricante, é identificar as demandas e tentar adequar a sua relação de produto, de oferta frente a essas demandas, né? Mas assim, pensando no lado aqui dos associados, né, dando algumas dicas assim de como que eu penso que podem ser alguns caminhos, né? Antes de entrar na questão dos associados em si, acho que só fazendo um gancho que o Tossi trouxe alguns pontos ali de governamentais, né, de CCJ, tudo mais. Aí eu me deu o clique aqui também, que acho que é bem interessante mencionar, a linha de crédito que o BNDES abriu em setembro desse ano para data center, né? Então, uma linha de crédito de 2 bilhões, se não me engano, e para justamente ter investimentos em data center ao redor do Brasil, né? Então, naquele plano de difusão que alguém colocou ali no chat, as taxas de juros para Norte e Nordeste também são menores, então vai em linha com essa pulverização dos data centers, né?
Mas voltando à questão de como o público aqui consegue tá mais assim pronto para as demandas que vão surgir, para todas essas novas oportunidades, eu acho que é uma questão de atualização constante, né? Eu posso falar aqui em relação à Schneider que a gente sempre está tentando municiar os nossos canais, os nossos parceiros com informação. Então, uma série de treinamentos, uma série de webinars. Tenho certeza que Caio, em nome da Delta, que a Huawei também acaba fazendo coisas no mesmo sentido, né? Então, acho que por parte dos parceiros aqui, essa busca contínua por informação, o próprio Tossi também trouxe aí, que sempre está fazendo postagens, então, assim, acho que é adequar um pouco da sua conversa com o usuário final, com esses termos que a gente foi trazendo aqui, que foram comentados aqui, para você mudar um pouco o nível da conversa, né? E a outra dica, assim, a sugestão que eu gostaria de trazer é um pouco de nós mesmos, nas interações que vamos tendo no dia a dia com esses clientes, começarmos a provocá-los de quais estão sendo as necessidades dele em relação à Edge, em relação a 5G, em relação à inteligência artificial. Eu tenho certeza que esse público que hoje vocês estão conversando, talvez mais focados à operação, à manutenção, ele certamente está tendo demandas vinculadas à digitalização, vinculadas ao Edge, vinculadas às novas tecnologias, e esse é um primeiro passo para você abrir uma discussão. Uma vez que você abre essa discussão, os fabricantes, esse círculo aqui de conhecimento, tenho certeza que tem muito a municiar vocês de como conseguir explorar melhor essas oportunidades, beleza? Acho que é um pouquinho disso. E aí, Caio, do seu lado aí, o que você traz? Boa. Guilherme, deixa eu só falar um pouquinho. Assim. Vai Pessoal, lá. se vocês quiserem entender um pouco mais sobre data center, tecnicamente falando, ou mesmo de negócios, acessem o site da associação, é www.datacenter.org.br, tá? E lá tem toda uma série de cursos EAD que a gente fala sobre as especialidades, inclusive sobre elétrica. Num dos módulos de elétrica, a gente explora basicamente só UPS, tá? E aplicação de UPS. Por quê? O nosso mercado, ele é muito carente de fonte de educação, É. como o Diego comentou no começo. E um dos papéis da associação ou das associações de classe ou de mercado é justamente disseminar conhecimento. Então, se vocês quiserem se especializar e entrando um pouco mais nesse tema, procurem a BDC. Eu acho que a Bratene, a gente pode firmar um convênio para que os associados da Bratene tenham um desconto significativo nos cursos que já são baratos, tá? A gente cobra um curso EAD de uma especialidade de R$ 695 no mercado. Isso é praticamente um valor simbólico que a gente cobra, tá? Então, vão buscar Legal. conhecimento. Eu acho que o mercado instruído, quanto mais vocês se instruírem em especialidades que vão além do que vocês estão acostumados, que é a parte de UPS, vão aprender um pouquinho de refrigeração, vão aprender um pouquinho de conectividade, um pouquinho de aplicação de produto, não o mercado de missão crítica de data center, que só tende a enriquecer o portfólio de vocês, e vocês cada vez vão dando um passo maior para entrar no mercado cada vez mais abrangente. Eu brinco que eu vim do mercado de UPS, e outro dia batendo papo aqui com o pessoal da Bratene, com a diretoria, eu falava, vocês são heróis de vender, de hoje em dia estar trabalhando no mercado que fornece só UPS, porque o nosso mercado, ele está cada vez mais procurando um fornecedor único, que forneça para ele uma solução cada vez mais completa, que forneça UPS, refrigeração, parte mecânica, parte de monitoramento. Então, quanto mais vocês se especializarem no todo, mais vocês vão estar preparados para esse mercado. Excelente, Obrigado. Luiz. Muito obrigado pela colocação. Eu acho que exatamente esse é o objetivo de a gente ampliar os horizontes, né, enquanto negócio, enquanto informação para todos os associados, né? E nós vamos passar para o pessoal de marketing, né, dentro da Abratene, para que faça esse contato para esse convênio, para esse modelo, né, junto à BDC e também junto aos fabricantes, enfim, é exatamente esse o nosso objetivo
e caiu perfeitamente, né? Luiz, você ia colocar alguma coisa? O Pode Caio falar, ia Luiz falar, Tossi. dar uma Use opinião os dele sobre essa fabricantes, última parte. Vou né? Use os finalizar. fabricantes, porque os fabricantes, eles estão na ponta da tecnologia. Então, Isso, usem o conhecimento deles, porque eles podem agregar muito para vocês. sem dúvidas. Complementando Muito o legal. Tossi, tá? Eu fiz esse curso com o Tossi, então excelente curso, Tossi, parabéns. Quem tiver oportunidade de fazê-lo, recomendo, tá? E também vou mais além para os parceiros, né? Para as assistências técnicas. Além do mercado de data center, tá, pessoal? Os outros mercados estão fomentando. A gente teve o evento nosso da Delta essa semana. A gente apresentou quase 20 cases de sucesso. Aeroporto, indústria de papel e celulose, metrô, pedágio, telecomunicações, renováveis. Brunão estava lá, tinha mais gente que estava lá, que viu o seguinte, que o mercado de data center ele tem crescido, né? Esse boom que a gente tem falado, mas todos os outros mercados que vocês já atuam, eles também estão em ascensão. Há possibilidades de crescimento, né? Falando, puxando a sardinha um pouquinho para a Delta, o que que a gente pode oferecer para o parceiro assistência técnica? Como muitos aqui já tiveram com a gente, fazendo treinamento de capacitação, o próprio Vic, o Ranilson está aqui, o Williams está aqui, o próprio Bruno. A gente tem o treinamento, a nossa jornada para parceiros de assistência técnica. Então, a próxima turma, dia 11, 12 e 13 de março, tá, pessoal? Quem ainda não fez a capacitação para assistência técnica, tá? A Delta tem a jornada ali de capacidade de produtos, então a gente provê isso aí para os parceiros, né? Então, não deixe de assistir novidades de todos os fabricantes possíveis que tem a oferecer para o mercado, tá? Então, basicamente é isso. E além dos produtos que a gente que estão dentro do data center, comece a olhar outros produtos, retificador, carregador de veículo elétrico, parte de energia solar, que são disciplinas que estão associadas ao que vocês já fazem hoje. É só ampliar um pouquinho a carteira, o portfólio, o catálogo de produtos. Simples. Perfeito. Legal, Muito legal. bem, Caio. Marcos, Olha, Oi. muito bom. O Diego, né? Diego, estamos aí. eu comecei a falar e caiu a minha conexão, né? Isso. O Guilherme deu sequência aí, né, Guilherme, a Sim, altura, mas se quiseres complementar, a gente está na reta final aí, mas eu acho que tem é mais um importante. minutinho. Deixa eu só então complementar que assim, o que eu falei, nessa parte, assim, como os fabricantes podem ajudar os data centers, os clientes, eu acho que é isso, é com a parte de conhecimento, com a parte de tendências, novidades. Essa é uma parte. Vocês estão me ouvindo? Tá, então sim. Então, sim. Está congelando, mas vamos lá. E daí eu acho que o fabricante ele pode ajudar com essa parte de novidades, tendências, inovações, né? Isso eu acho que o papel acaba sendo do fabricante, né? Buscar esse conhecimento ou buscar essa parte de pesquisa para trazer, né? Apoiar os parceiros, né? Que nem o próprio Caio falou, olha, temos cursos aqui de treinamento, de capacitação. No caso da Huawei, a Huawei ela treina também os parceiros, né, para poder fazer, nunca vai direto, né, ela acaba sempre trabalhando com esses parceiros, né, essa parte de cadeia de parceria, né, cadeia de canais é muito respeitada no caso da Huawei, então eu acho que esse é um outro ponto que o fabricante também pode suportar, apoiar e... Acho que é isso, sim. E que nem eu falei, do 5G, tudo que a gente vê de oportunidade no mercado, a gente gosta de compartilhar, porque é uma oportunidade para os fabricantes na parte de produto, mas para todos os parceiros na parte de serviço, instalação, implantação, manutenção, que isso são oportunidades para vocês, né? Para o time como um todo. Maravilha. Luiz? Tá mudo, Luiz. Tá mudo. Muito bom, muito bom. É isso. Tenho certeza que para muitos aqui foi enriquecedor e é o pontapé inicial aí para essa abertura, né? Muitas vezes a gente fica no dia a dia preso. Nós aqui discutimos, a diretoria
diversas vezes como é que a gente consegue tirar o nosso associado, aquele cara que está mais à frente da estratégia, parar um pouquinho para ele poder pensar num plano, pensar nas ações, e é uma oportunidade estar aqui. Eu acho que é muito importante o que vocês colocaram. Eu conheço muitos dos fabricantes que estão aqui, tive a oportunidade de estar lá, muitos têm showrooms, muitos têm eventos locais, a própria BDC com um programa de treinamento. Acho que é cada um de nós, né? E eu falo nós, porque isso dentro da SPS, na qual eu tenho um papel de gestão lá dentro, a gente busca muito conseguir respirar e enxergar um pouquinho a mais daquelas 4 paredes que a gente tem. E quando a gente quando a gente buscou o que fazer no final do ano, era o que oferecer para o nosso associado, era exatamente isso. Era trazer um viés novo, em que a gente é bombardeado no dia a dia, e só temos a agradecer aí a Schneider, agradecer a Delta, agradecer a Huawei, agradecer ao TOSS mais uma vez por estar presente, né, Marcos? Por essa Sim. aula, né? Em que a gente sabe que daqui muitos vão fechar aqui o computador e vão seguir, outros tenho certeza que vão montar aí e vão seguir contato. Pensar, né? Eu quero reforçar a importância, quem não é associado ainda da Bratene, né? Vou passar o e-mail aqui, depois eu coloco no chat ali, né? expansão@bratene.com.br, encaminhe um e-mail, a nossa equipe vai fazer um contato e venha fazer parte desse time para a gente fazer mais encontros como este e proporcionar aí para o associado aí momentos que possam agregar. Marcos, o que tu me diz aí? Excelente. Tem alguma pergunta que vale a gente usar aí um pouquinho mais? Eu sei que eles não vão cobrar a hora excedente da gente, né? Só fazer um comentário a respeito da Bratene. A gente estava conversando com alguns parceiros de assistências técnicas associados à Bratene também, parceiros Delta. A gente citou justamente isso, o papel da Bratene em capacitar o parceiro e tornar isso atratível para o cliente, que ele está contratando uma empresa índole, que segue normas de segurança, que segue normas, diretrizes de pagamento de funcionários, etc, etc. E isso é vantajoso para a gente blindar o nosso mercado, que hoje tem se pulverizado cada vez mais, para aqueles muitas vezes oportunistas. Então, o papel da Bratene no elo da cadeia, fabricante, canal, distribuidor, parceiro, instalador, etc., é muito importante para fechar esse elo, tá bom? Então, parabéns aí, você. Perfeito. Já falamos Muito disso bom. N vezes, né? Então, muito interessante. Só reforçando, nós temos, obviamente, dentro do nosso programa, nós estamos precisando de braços para nos ajudar a fazer o trabalho, né? De associados que se juntem a nós. A ideia realmente é nós termos um selo, né? Um selo Abratene, que vai levar para o mercado exatamente um compliance, uma competência técnica, o aval dos fabricantes, enfim. E até a ideia de se preparar treinamentos específicos, né, para os nossos associados, né? Muito bem lembrado, e esse é um dos objetivos. Junto com esse detalhe, eu vou pedir para o pessoal do marketing comunique a todos os associados, Luiz, aquele programa que foi citado pelo Luiz Tossi a respeito de treinamento, enfim, dessa possível sintonia com a Bratene para facilitar o caminho, enfim. Mas, para finalizar, agradeço muito a participação do Diego, a participação do Caio, a participação do Guilherme, a participação do Luiz Tossi. Obrigado, Luiz. Obrigado, Bruno, também, que esteve aí no apoio, né? Não tenho dúvidas que não foi enriquecedor. Obviamente, temos algum. Eu já aprendi que é PUE, não é PUI, né? O Tossi já me corrigiu, puxou a orelha, né? Mas é isso, quer dizer, nós precisamos sair um pouco da caixinha e estar olhando ao lado, né, do que está acontecendo com os no-breaks. Tá bem? Muito obrigado a todos vocês. Marcos, na minha opinião, cabe já a gente já pensar sobre o segundo evento envolvendo data center, falando sobre infraestrutura elétrica de data center, porque essa galera aí manja muito e vale a pena a gente já pensar sobre isso já. Parte 2 desse fórum, tá? Perfeito. Muito obrigado, bons negócios a vocês. Nós vamos nos falando ao longo do próximo ano também, que tenhamos bastante saúde, raça para levar adiante aí, que nós conseguimos bons negócios
e fazer o mercado brasileiro, onde nós participamos, crescer de uma forma bastante sustentável. Muito obrigado a todos. Luiz. Show de bola. Legal. Muito bom, muito bom. Estamos no finaleira de ano, né? Para muitos aqui já é a hora de pensar já em 2025, né? Já há um bom tempo. Pessoal, se não falarmos mais, um bom final de ano, boas festas com a família, aproveitem. 2025 vai ser um ano bem desafiador, né? Então, tenho certeza que a gente vai poder contar com vocês e vamos nos ver novamente em algum outro evento, né? Tem muito assunto que a gente pode hoje estar trazendo aí para o associado e vocês vão poder aí fazer parte aí do que nós falamos aqui com o fabricante, é trazer essas inovações aí. E só reforçando, né, não é sempre que a gente consegue aí, acho que em torno de 50% dos inscritos presentes do primeiro minuto, nós encerramos aqui, mas estávamos com quase 50, né? Agora estamos com 31. E mais uma vez, obrigado, tá? Contem com a Bratene e só temos a agradecer a vocês aí. Obrigado, pessoal. É isso aí. Boas festas a todos. Valeu, gente. Ok. Bom final Valeu, de ano. senhores. Valeu, pessoal. Abraço, bons negócios a todos. Ótimo Valeu. final de ano aí. Um abraço. Tchau, tchau. Acabou. Acabou agora.